Que a graça do Senhor repouse sobre todos nós que estamos aqui, neste santuário. Que Deus abençoe os irmãos que estão conosco pela transmissão do canal da igreja. E eu quero dizer aos irmãos que Deus colocou no meu coração o desejo de falar daquele salmo que o presbítero Gilson citou logo no início. Nos chamou à adoração, o salmo de número 96. E como ele já pregou, eu posso me sentar agora, porque ele falou com idoneidade acerca da palavra de Deus e foi bastante eloquente na forma como ele transmitiu a mensagem do Salmo 96. Eu queria lembrar que o Salmo 96, e você pode abrir a sua Bíblia novamente ali, o Salmo 96 não é de Davi, não pode ser talvez atribuído a Davi por uma razão simples. Embora Davi estivesse presente no evento da introdução da arca, uma ocasião memorável que está registrada em 1 Crônicas 16, lê-se lá no capítulo 16 de 1 Crônicas, no verso 7, que foi naquele dia que Davi encarregou pela primeira vez a Asaf e a seus irmãos de celebrarem com hinos o Senhor. Então pode ser que este seja um poema que tenha sido criado tanto pelos que Davi nomeou como seus responsáveis pelo culto de Israel, ou como pode ter sido num consenso com Davi ali. O que importa aqui é justamente nós olharmos para o contexto do Salmo e, ao mesmo tempo, o texto do Salmo. O contexto. Vamos para 1 Crônicas 16, de 1 a 7, e nós vamos entender um pouco a festa que havia. Era uma festa. O trecho de 1 Crônicas 16, de 1 a 7, vai nos dizer assim: introduziram, pois, a arca de Deus e a puseram no meio da tenda que lhe armara Davi, e trouxeram holocaustos e ofertas pacíficas perante Deus. Tendo Davi acabado de trazer os holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor e repartiu a todos em Israel, tanto os homens como as mulheres, a cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne e passas. Designou dentre os levitas os que haviam de ministrar diante da arca do Senhor e celebrar e louvar e exaltar o Senhor, Deus de Israel, a saber, Asaf o chefe, Zacarias o segundo, e depois Jeiel, Semirarmote, Jeiel, Matitias, Eliabe, Benaia, Obed-edom e Jeiel, com alaúdes e harpas, e Asaf fazia ressoar os símbolos. Os sacerdotes Benaia e Jaaziel estavam continuamente com trombetas perante a arca da aliança de Deus. Naquele dia foi que Davi encarregou pela primeira vez a Asaf e a seus irmãos de celebrarem com hinos o Senhor. E no decorrer dessa leitura de 1 Crônicas 16, você vai contemplar o Salmo 96 inserido com outros salmos de adoração e louvor. Era um dia impressionante na vida de Israel, porque afinal, Davi tinha mandado preparar uma tenda para a arca, e depois de muita luta, muita dificuldade, a arca do Senhor, que era a representação máxima da presença de Deus em Israel, estava sendo colocada na capital do reino. Era um tempo de vitória. Era um tempo
de profunda alegria. Era um tempo em que o rei, que era um rei bem quisto pela população, era respeitado pela maioria da população. É claro que ele tinha inimigos políticos, como qualquer líder tem, mas era um momento em que efetivamente os valores espirituais de Israel estavam sendo todos concentrados na cidade de Jerusalém, que Deus declarou que amaria. Então, entendam a representatividade deste momento como um tempo em que a nação estava alegre diante de Deus. Os inimigos, à volta, temiam Davi. Temiam os exércitos de Davi. À volta, Davi garantia a paz de Israel. E nesse tempo de sucesso, de desenvolvimento do país, de desenvolvimento de todas as coisas, então este rei era um rei memorável, porque ele, afinal de contas, tinha sido um escolhido do Senhor que estava encaminhando o culto. São poucos os reis de Israel que exerceram essa atividade de liderar não apenas a parte política do país, mas a parte religiosa do país. Nós nos lembramos, por exemplo, de Ezequias, no momento em que ele teve a invasão de Senaqueribe, que ele convocou o país inteiro para a oração, para o jejum. Mas Davi aqui está em ascensão. É um tempo glorioso. E é muito interessante a gente observar que esta seria uma festa particular do país. O país está em festa, é como se algum país tivesse ganho a Copa do Mundo de futebol. Só eles festejam, o resto chora. Dá a impressão que é isso que acontece. Israel tem o seu Deus. Israel é monoteísta. Todas as nações em volta são idólatras. Mas Israel está sólido. Israel canta. Israel adora o seu Deus. Israel rompe todas as barreiras para cultuar a Deus. Ironicamente, na história de Israel, nós observamos que Israel disse assim: Deus é só nosso. Nós não vamos reparti-lo com ninguém. Deus tem obrigação de nos abençoar porque Ele fez um pacto conosco. Então, ainda que a gente se meta em confusão, Ele vai ter que dar um jeito e nos abençoar. Ele falou e Ele não pode voltar atrás. Ele não pode mentir. Então, Ele tem a obrigação de cuidar de nós. Estranhamente, o Salmo 96, que faz parte daquela celebração, não há dúvida nenhuma, não aponta para isto. Não aponta para um Deus particular. Não aponta para um Deus que é obrigado a dar bênçãos para o povo. Não aponta. Aponta sim para um Deus que é totalmente outro. Nós ouvimos expressões do presbítero Gilson aqui que eu não consigo repetir. Porque Deus é inigualável, não tem correspondente. Então, quando nós chegamos neste salmo, nós começamos a verificar o que o Espírito Santo
fez na vida daqueles compositores do passado. Em plena festa de Israel, os compositores do Salmo anunciaram a universalidade da mensagem de Deus para todas as nações. É muito interessante isso. Vamos voltar a nossa atenção para algumas expressões aqui de como o Senhor é descrito nesse salmo. Observem aqui, quando o salmista fala do Senhor, e este Senhor aqui não é simplesmente um Deus, não é o Deus, é o Deus pactual. É o Deus que fez um pacto com o seu povo de ser o seu Deus e o Deus dos seus filhos no decurso das gerações. É aquele que respondeu a Moisés, quando Moisés perguntou: qual é o teu nome? E Deus disse: eu sou o que sou, eu serei o que serei. Eu fui o que fui. Quer dizer, não há tempo verbal aí, não há presente, não há passado, não há futuro, mas há uma descrição de que Deus sempre será. Deus sempre será. Esse é meu nome. Diga aos israelitas que estão escravizados no Egito que o meu nome é este. Eu sou o que sou. Eu sou, me enviou a vocês. Pois é. O apóstolo Paulo, quando fala desse Deus, diz que esse Deus deu para os israelitas uma porção de coisas. Vá para Romanos. E o apóstolo Paulo reconhece que Deus deu para este povo muitas das coisas, capítulo 9, versos 4 e 5. Romanos 9, 4 e 5. Diz assim, olha o que Deus fez por eles. São israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, também deles descende o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Olha quanta coisa o Senhor deu a este povo. Mas agora aqui, o salmista nos exorta, ou exorta o povo, e eu quero me dirigir primeiro àquele público de lá, exorta aquele povo a cantar ao Senhor. E como é que é este Senhor? O trecho todo, o salmo todo diz que o Senhor é grande. O Senhor é grande. O Senhor é muito digno de ser louvado. O Senhor é mais temível do que todos os deuses. Tudo isso está no verso de número 4. Então, se a ordem é cantar a Deus, se aquele povo precisa cantar a Deus, por que é que ele vai cantar a Deus? Qual é a motivação para cantar a Deus? E a motivação para cantar a Deus é porque o Senhor é grande. Quando a gente estuda a grandeza de Deus, ela é insondável. Não dá para se medir. Hoje, nós sabemos muito mais acerca do firmamento, acerca das constelações, acerca de todos os corpos celestes, por conta dos aparelhos que nós criamos. Mas nós temos que assimilar a ideia de que o Deus de Israel é maior do que tudo isso.
Nós temos que assimilar a ideia de que o Deus de Israel, aquele Deus que se revelou a Israel no princípio, é justamente um Deus que está presente em toda parte deste vasto universo. Mas não é só isso. No decorrer do culto, nós lemos Isaías e nós nos lembramos que Deus é aquele que anuncia o futuro que ainda não há, e Deus exerce as suas atividades no passado. Em outras palavras, Deus é grande não apenas na sua presença, na sua extensão, no seu alcance, mas Deus é grande nos projetos que tem. E ele foi revelando os seus projetos. Só que ele disse para Israel: eu não quero que isso fique só com vocês. Eu quero que vocês saiam de vocês mesmos e vocês publiquem isso para todo mundo. Vocês não podem ficar só com esta revelação para vocês. Vocês têm que repartir essa revelação com todas as pessoas das nações. É estranho a gente pensar nisso, porque o povo de Israel pensava: Deus é só nosso. O Jonas, por exemplo, o profeta Jonas, imaginou que Deus ia até o limite da fronteira. Porque ele disse assim: Deus me mandou para Nínive, mas eu vou para Jope, e lá não vai ter problema, porque Deus não vai me encontrar lá. E Deus desceu as escadas daquele navio. E Deus foi lá e usou o capitão do navio para acordar Jonas. E Deus mobilizou um grande animal, um grande peixe marinho, um grande monstro marinho, para trazer Jonas de volta para a terra. E Jonas, na sua oração, admite: eu sequer imaginava que Deus podia atravessar a fronteira. Irmãos, quem precisa de passaporte somos nós. Porque Deus é o Deus de todas as nações. Deus é Deus de todos os seres humanos, para todos os seres humanos. Então, eu fico pensando aqui, Deus não tem comparativos. As nações criam deuses e, como o presbítero Gilson já pregou, todos os deuses que as pessoas criam são criações humanas e são ilusões. Então você pode imaginar todo o esforço que os humanos fazem para manter religiões e todo o esforço que os humanos fazem para acreditar nessas coisas. Há um jogo de palavras nesse salmo aqui, porque deuses dos povos, diz o salmo, que eles não criaram nada. O Senhor criou tudo. Por isso o Senhor é digno de ser louvado. Por isso o Senhor é digno de ser exaltado. Nós temos um motivo muito claro para adorar a Deus. Porque esse Deus criou todas as coisas. Esse Deus nos criou. Mas esse Deus nos salvou. Esse Deus nos comprou para si. Nós devemos a nossa vida a Ele. O texto diz que glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Quer dizer, se de um lado
os anjos cercam o Senhor. Isaías viu essa glória, Moisés viu essa glória, João, no Apocalipse, viu essa glória. Essa glória é retratada por eles de uma maneira antropomórfica, de uma maneira assim que nós possamos entender. Mas eu fico tentando imaginar como seria a presença do Deus Altíssimo, como seria o trabalho dos anjos que cercam o Senhor, como seria aquele povo que em Cristo Jesus já partiu deste mundo para a eternidade e que estão sofrendo, vamos dizer assim, no sentido contrário, usufruindo, melhor a palavra, usufruindo da graça de Deus, da presença de Deus, do cuidado de Deus, do consolo de Deus, da orientação de Deus, até o dia da volta de Jesus Cristo. Como é esse ambiente? É um ambiente de glória, é um ambiente de grandeza, é um ambiente de adoração, é um ambiente perfeito. Só não é completo ainda, porque Jesus Cristo não voltou e não ressuscitou os salvos. Mas você pode imaginar quem está lá. Quem sabe o seu pai, quem sabe a sua mãe, que confessou a Jesus como seu Senhor e Salvador em vida, estão no consolo, na graça do Senhor naquele instante. E Deus está fazendo a sua obra. Assim como Deus falou do passado e tratou do passado, Deus está fazendo a sua obra para o futuro. Deus está preparando, Jesus está preparando um lugar para nós. O trecho diz no versículo 10 que o Senhor reina. Ainda que a gente não veja muita coisa que o Senhor está fazendo, porque essas boas notícias não se divulgam, só se divulgam as intrigas dos homens, só se divulgam as más notícias, só se divulgam as coisas desonestas que o homem oferece para si mesmo, para se enganar. Mas há sempre boas notícias e a palavra de Deus diz que reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale. Ele julga os povos. Então, o salmista está dizendo que ele vai julgar o mundo com justiça. Ele tem poder para julgar, ele tem autoridade para julgar e ele julgará cada pessoa. Tudo isso faz parte da personalidade do Senhor cantada no Salmo. O fato dele ser grande, o fato dele ser mais temível do que qualquer expressão de deuses, de ídolos. Ele é o construtor dos céus, do firmamento e também do mundo espiritual. Ele tem glória, ele tem majestade, ele tem força, ele tem formosura, ele tem expressões de adoração que não partem exclusivamente dos humanos, mas também dos santos anjos. Ele firmou o mundo não se abala graças à sua intervenção constante. Ele julga os povos, ninguém sairá deste mundo impune das suas atitudes. Ele também julga o mundo com justiça, ele é fiel aos seus. É isso que aquele povo cantou naquele dia, naquele tempo. E é isso que a gente deve cantar. A gente deve cantar ao Senhor. A gente deve cantar ao Senhor. Mas eu vejo aqui, num segundo momento, o discurso do Salmo dirigido às pessoas. O Salmo falou de Deus, como tudo isso que a gente já disse, somado ao que o presbítero Gilson já disse também. Mas agora nós vamos ver os verbos utilizados para nós.
Os verbos utilizados para o povo daquela época e para a igreja hoje. Primeiro verbo: cantai ao Senhor um cântico novo. Não é uma música nova a cada culto. Isso não nos dá a ordem de cantar uma música nova a cada culto. Cantai um cântico novo significa cantai um cântico quando você está renovado. O que quer dizer? Quer dizer que não é cantar por cantar. O povo de Deus canta. Mas não canta qualquer coisa, o povo de Deus canta ao Senhor. E quando ele canta ao Senhor, as palavras do cântico devem provocar no crente a piedade, a adoração, o sentimento da presença de Deus. Deve provocar no crente emoção. Nós somos, presbiterianos, são acusados de serem racionalistas no culto. Mas um dos presbiterianos do passado, ao falar do culto, diz que o culto deve ser racional, sim, no sentido de nós compreendermos o que nós estamos fazendo, de nós não ficarmos estaticamente absortos em coisas que a gente não entende, mas envolvidos em coisas que a gente entende. Nós devemos usar a mente, nós devemos usar o raciocínio, nós devemos usar, sim, o nosso conhecimento. Mas, ao mesmo tempo, nós não somos razão apenas, nós somos emoção também. Então, quando nós cantamos alguma coisa que fala da grandeza de Deus, que fala da misericórdia de Deus, que fala da graça de Deus, meus irmãos, aquilo deve quebrar o nosso coração. E se nos levar ao choro é absolutamente legítimo. Quando alguém diz assim, eu cantei aquela música e eu fiquei arrepiado. Que coisa boa. Porque a música fez sentido. Eu acredito que quando eles preparam o repertório dos cânticos para cantar nos cultos, eles ficam pensando no conteúdo que essas canções têm. E eu fico também pensando que é necessário sempre a gente ter um certo critério para cantar. Porque a gente não pode pegar uma letra de confissão e transformá-la num samba. Porque isso não condiz com o Espírito. Ora, nós vamos confessar pecados. E quando a gente samba, a gente se remexe. E a gente está feliz da vida se remexendo. Não tem sentido. Mas se a gente disser assim, eu quero me alegrar diante do Senhor. Se você sentir vontade de remexer, faça isso. Mas não exija que o outro faça. E ninguém se escandalize com ninguém. Eu tive um caso muito interessante no passado. Um crente chegava na frente do grupo de louvor e disse assim, irmãos, eu quero que todos batam palma. Porque este cântico é de bater palma e todos têm que bater palma. E eu não batia. Um dia ele brigou comigo e disse, pastor, o senhor não dá exemplo. Eu disse, senhor, presta atenção. Eu não consigo bater palma nem parabéns para você. Eu tenho vergonha. E naquela época eu tinha mesmo. Não sei se agora eu continuo com vergonha de bater palma na igreja. Mas eu tinha vergonha de bater palma, eu não fui acostumado. Tem gente, e eu vi aqui hoje,
Eu vi aqui hoje gente balançando o corpo quando cantava. Aí eu disse para ele: meu filho, na igreja a gente tem pessoas que têm facilidade em bater palma e pessoas que não têm facilidade em bater palma. Nós somos pessoas cuja emoção varia. Tem alguns que são mais racionais, tem alguns que são mais emocionais. O que nós temos que assegurar é que todos cultuem a Deus com liberdade. É por isso que eu insisto, mas eu insisto mesmo. A geração antiga foi acostumada a louvar a Deus com hinos. E a geração nova foi acostumada com de vencedores para cá. Tem inúmeros compositores hoje que fazem belas canções. Como a igreja é uma comunidade histórica, os velhos têm que aprender os cânticos e os jovens têm que aprender os hinos. Vocês estão entendendo? Tem que ter espaço para todos cantarem ao Senhor. E quando nós cantamos para o Senhor, nós precisamos sim deixar que o Espírito de Deus nos comova. E permitir que o Espírito Santo de Deus faça uma obra de transformação, porque o objetivo do canto não é apresentar um show. Não é verdade? O objetivo do canto é edificar. Então, quando esses irmãos estão aqui na frente, que Deus os use para construir a nossa fé, e não o contrário. Nós não estamos aqui para shows, nós estamos aqui para cantar ao Senhor um cântico que renova a nossa disposição de servir o Senhor. E é muito sério, porque Deus anota cada palavra. Você falou isso no cântico, agora você tem que fazer. Então, quantas vezes a gente canta assim: te amo, Senhor? Não falamos isso? Na canção não falamos isso? Te amo, Senhor. Deus não leva isso a sério? Certamente leva a sério o que a gente canta. Então não cante distraído, mas cante um cântico novo. A cada dia que esse cântico tenha um significado novo na sua vida. O texto diz mais, que esse cântico deve ser cantado em todas as terras. Uma coisa inédita para Israel. Não é só em Jerusalém, não é só na Judéia, não é só na Samaria, na Galileia, é em toda parte do mundo que se cante ao Senhor um cântico novo e que se proclame a sua salvação todos os dias. O Salmo diz: dia após dia. Há um outro salmo que diz assim: hoje é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Hoje foi um dia de consagração a Deus e nós estamos na igreja por conta disso. Mas amanhã, cada um de nós está separado, num trabalho diferente, numa situação diferente. Só que amanhã é o próximo dia de nós proclamarmos a salvação do Senhor. O texto diz mais, anunciem a sua glória entre as nações, as suas maravilhas entre todos os povos. Meus irmãos, o que a gente vai contar de Deus? Que Deus é bom para mim? Seguro estou
contente, eu vou, Deus é bom para mim? Só isso? Não. Na verdade, Israel tinha que contar, e isso está, por exemplo, em Isaías 43. Abra lá a sua Bíblia em Isaías 43. Para que nós saibamos qual é o expediente da glória de Deus. Capítulo 43, versos 10, 11 e 12. Dá para ler junto comigo? Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creiais e entendais que sou eu mesmo, e que antes de mim nenhum Deus se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei salvação, realizei-a e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Eu anunciei salvação. Agora vamos para 1 Pedro, o capítulo 2, aqueles versos clássicos que nós conhecemos, para ver que anunciar a glória do Senhor, na verdade, é definido como anunciar as virtudes de Deus, capítulo 2, versos 9 e 10. Vamos lá? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Pedro está mostrando aqui que nós gentios fomos acrescentados àquele povo que louvava a Deus no tempo de Davi. Mas é interessante conectar a ideia de que o povo de Israel deveria ser testemunha para todas as nações, com a ideia de Pedro que diz assim, sabe o que vocês têm que falar? Vocês têm que falar das virtudes de Deus para as pessoas. E lembrando vocês que vocês não eram povo de Deus, mas agora vocês são. Então, o que nós enxergamos aqui, queridos irmãos, neste salmo, é que o anunciar a glória do Senhor entre as nações, as suas maravilhas entre todos os povos, acabou sendo um privilégio da igreja, dia após dia. Não tem um dia que a gente deva deixar uma oportunidade escapar de demonstrar a glória de Deus, a graça de Deus, o poder de Deus, a bênção de Deus, a misericórdia de Deus, o favor de Deus. Não há um dia que a gente não possa ser usado por Deus para interceder em favor de pessoas que estão quebradas, de pessoas que não respondem mais, que estão numa situação de tanta miséria. Não há um dia em que a gente possa descansar desse expediente. É por isso que quando o salmista diz assim, cantai ao Senhor um cântico novo, de maneira renovada, proclamem a sua salvação dia após dia, anunciem a glória de Deus entre as nações e as suas maravilhas entre todos os povos, aí ele começa a dizer a todo mundo, não apenas aos judeus, mas ele diz no Salmo o seguinte, tributai ao Senhor, ó família dos povos, tributai ao Senhor glória e força, a glória devida ao seu nome. É o que nós estamos fazendo aqui hoje.
Nós estamos tributando a Deus a honra que Ele merece. Nós fomos alcançados. E o nosso papel é repartir isso com o nosso próximo. Ele diz mais: tributai ao Senhor glória e força, a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus atos. E eu fico pensando assim, bom, chegou a hora de falar de dinheiro. Não quero falar de dinheiro. Mas eu quero falar de nós entregarmos a nossa vida em culto racional a Deus. E, consequentemente, tudo aquilo que nós temos, com a consciência de que o Senhor é quem nos dá tudo que nós temos. Sabe? E eu termino esta reflexão dizendo que o alvo do Senhor, neste salmo, é que a população do mundo adore o Senhor na beleza da sua santidade, trema diante dele, porque ele vai julgar o mundo com justiça e com juízo. Ele vai tocar em todos os povos. Ele vai manifestar a sua fidelidade no final dos tempos, para todo aquele que confessa Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Ele vai operar a ressurreição dos mortos, de todos aqueles que confessaram em vida o nome do Senhor Jesus Cristo. E nós, neste mês de missões, neste mês em que os presbiterianos dedicam às missões, nós precisamos pensar. E eu quero terminar com algumas passagens que me falam ao coração. A primeira delas é a grande comissão. Em Mateus 28, 18 a 20, que diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, anunciai entre as nações a sua glória, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ou seja, este salmo é profético e é aplicável a nós via grande comissão. Somos nós que temos o privilégio de cantar para Deus, de exaltar a glória de Deus, mas somos nós que temos o privilégio de ser suas testemunhas na terra e espalhar para as pessoas a bondade de Deus, a graça de Deus, o juízo de Deus, o direito de Deus, e desprezar toda e qualquer atividade cultica que não contemple o ser de Deus. Depois eu quero remeter os irmãos para Romanos capítulo 10 e ler com os irmãos o que nos diz o apóstolo Paulo. Romanos 10, no capítulo 9, no verso 9 até 15, e diz assim: se com tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. É esta mensagem que nós temos para dizer: olha, se você crê em Jesus, se você confessar Jesus, e se você crê efetivamente que Ele morreu na cruz no teu lugar, você não vai ser confundido, você vai ser aceito, você vai ser cuidado, você vai ser perdoado, você vai ser liberto de toda a tua impureza, e você vai comparecer perante Deus, e você vai servir de testemunha para outras pessoas que te cercam.
E Paulo diz: não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aí ele faz uma série de perguntas. E diz: como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Quando a gente canta ao Senhor, quando a gente tributa ao Senhor glória e força, quando a gente exalta o Senhor no cotidiano da nossa vida, quando a gente se reúne em culto e a gente respeita os irmãos e a gente se emociona com os irmãos daquilo que está sendo elevado para o trono da graça, nós estamos prestando, claro, o nosso culto, mas nós estamos nos abastecendo para sair daqui e ser testemunhas da glória de Deus. O que nós temos para contar para as pessoas, para os nossos vizinhos, para os nossos amigos, para as pessoas que nós amamos, é a respeito da glória de Deus e da sua misericórdia. E não há limites para esse testemunho. Você não tem cota para preencher. Cada dia é um dia novo. E uma boa oração seria: Senhor, neste dia, prepara aqueles que vão me ouvir falar da tua grandeza. Prepara aqueles que vão aceitar Jesus neste dia, por meu intermédio. Senhor, prepara o meu espírito para aguentar a zombaria dos outros, mas continuar perseverante, declarando a tua glória para quem queira ouvir. Me ajuda a ter um espírito de testemunho, porque é isso que Jesus quis para mim. É isso que eu devo fazer. É isso que eu devo viver. Este é o meu ministério pessoal. Eu não preciso ser pastor para fazer isso. Eu sou um crente, mas eu sou um crente no Deus glorioso, no Deus grande, no Deus insondável, no Deus maravilhoso, no Deus perdoador, no Deus sustentador, no Deus justo, no Deus maravilhoso.